Olá! Já parou para pensar que certas ideias são como sementes, sabe? Não são só pensamentos que ficam na cabeça. São coisas que, quando plantadas, realmente crescem e dão frutos que a gente pode ver na vida das pessoas. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje, os chamados frutos do Evangelho. E olha só que interessante. O ponto de partida é essa frase aqui. É a imagem perfeita para a gente entender o assunto, né? A ideia de uma semente que, uma vez que ela é plantada, simplesmente começa a crescer e a produzir. Não tem como parar. Então a grande questão é, que semente é essa? E mais importante, que frutos ela produz? Bom, é isso que a gente vai ver agora. Então, para a gente entender o fruto, a lógica é bem simples, né? Primeiro a gente tem que olhar para a semente. E nesse caso aqui, a semente é a palavra. Ou, como a gente conhece, o Evangelho. E aqui tem um detalhe muito importante. O Evangelho não é tratado como, sei lá, uma informação qualquer, ou um manual de regras. Pelo contrário, a descrição é de uma palavra da verdade, algo que é vivo, que age, que tem o poder de começar uma mudança de verdade e criar algo totalmente novo. Ok, isso faz a gente pensar. De onde vem esse poder todo de transformação? Será que é uma coisa que depende do esforço de cada um? Da força de vontade da pessoa que escuta a mensagem? Olha, a resposta, segundo essa linha de pensamento, é bem clara. O processo não é humano. As qualidades que aparecem, elas não são vistas como uma conquista por mérito pessoal. Nada disso. São consideradas dons, sabe? Presentes de Deus. E a força por trás desse crescimento todo viria da ação do Espírito Santo. Beleza. Então, se o processo vem de Deus, o que a gente consegue ver na prática? Quais são os resultados? Bom, a análise aponta para 3 frutos que são essenciais, que surgem a partir dessa semente. O primeiro fruto que aparece é a fé. Mas calma, não é só aquele acreditar estático, parado no tempo. A ideia é de uma fé viva, que cresce sem parar. Uma confiança que vai se aprofundando conforme a pessoa entende melhor a graça de Deus. Depois da fé, vem o amor. E o interessante é que esse amor é descrito como uma consequência bem natural. Não é um sentimento forçado, sabe? É algo que simplesmente flui da comunhão com Cristo. É como se fosse um transbordamento mesmo, algo que não dá para segurar. E o terceiro fruto é a esperança. E aqui a melhor imagem é a de uma âncora. Pensa só, é uma certeza sobre o futuro que, de um jeito quase contraditório, dá força e sentido para viver o hoje. É a esperança que sustenta todo o resto. Ok, a gente falou de fé, de amor e de esperança. Mas como é que essas ideias, que podem soar um pouco abstratas, se conectam com a nossa vida real, com o nosso dia a dia? Qual o impacto prático disso tudo? O processo de transformação segue uma lógica bem clara, quase um passo a passo. Olha só. Primeiro, a palavra é recebida. Segundo passo, o Espírito Santo age. Terceiro, os frutos, fé, amor, esperança, começam a se manifestar. E qual o resultado final de tudo isso? Vidas transformadas. E não só vidas individuais, mas às vezes comunidades inteiras. Vamos dar uma olhada mais de perto naquele fruto que é talvez o mais curioso de todos: a esperança. Porque, vamos combinar, como é possível que uma expectativa sobre o futuro tenha um poder tão grande de transformar o nosso presente? A pergunta é exatamente essa. Como, na prática, uma esperança voltada para o futuro consegue de verdade mudar a vida no presente? Como é que essa engrenagem funciona? E aqui está o ponto central de tudo. A esperança mencionada aqui não tem nada a ver com uma espera passiva, sabe? De ficar de braços cruzados. Pelo contrário, é uma força ativa. É essa perspectiva de futuro que reorganiza as prioridades, que motiva o amor, que fortalece a fé, transformando a vida bem aqui, no agora. E essa ideia toda não vem do nada, ela está ancorada nessa passagem bíblica. Perceba um detalhe crucial. O texto diz que a fé e o amor existem por causa da esperança. Isso sugere uma coisa poderosa, que a esperança talvez não seja só mais um fruto, mas sim a raiz de onde os outros se alimentam. Isso tudo nos deixa com uma última reflexão. Se essa palavra da verdade continua sendo plantada hoje em dia, a pergunta que fica é: que frutos ela tem produzido? O que a gente consegue ver de concreto, tanto na nossa própria vida, quanto na vida das pessoas à nossa volta?